Você com certeza já viu aqueles vídeos de vendedores de sonho dizendo que dá para ganhar 50 mil reais trabalhando de DevOps para gringa em 2 meses. Mas será que isso é um fato mesmo? Bora falar sobre isso no vídeo de hoje? Fala pessoal, canal Diário DevOps aqui com vocês e hoje eu quero trazer um assunto que muita gente me pergunta. Afinal, quanto ganha um engenheiro DevOps júnior, pleno, sênior aqui no Brasil e lá na gringa? Como aqui eu não quero trazer nenhum tipo de achismo ou vendedores de curso que promete para você que você vai estar ganhando 50 mil em 2 meses trabalhando na gringa, eu fiz uma pesquisa séria nas principais fontes daqui no Brasil e lá de fora para vocês terem uma ideia real mesmo dos valores que um DevOps ganha. Então, sem enrolação, vamos falar das fontes e depois dos valores, beleza? Certo, pessoal, então vamos falar um pouquinho mais sobre as fontes que eu usei aqui para fazer esse vídeo. Então a primeira coisa que eu preciso falar aqui para vocês é que salário não é uma informação tão simples assim de você conseguir, tanto nas informações públicas quanto nas informações privadas. Primeiro que é um item sensível, as empresas não vão compartilhar com qualquer pessoa que quiser fazer uma pesquisa quanto ela está pagando para os seus funcionários. Em segundo lugar, o brasileiro em si ele tem uma dificuldade de falar quanto ele ganha para as outras pessoas, uma questão cultural nossa, a gente não gosta muito de comentar quanto a gente ganha. Então é difícil ter uma base ali que a gente consiga consolidar e ter os salários. Também tem uma outra questão, é que às vezes o cargo que está lá na carteira não é o mesmo que a pessoa exerce de fato. Se você pega lá o engenheiro DevOps, ele está como engenheiro de infraestrutura, ou ele está com outro cargo que não tem nada a ver com DevOps, então é difícil ali você fazer uma correlação de quanto a pessoa ganha com o salário dela, então o cargo com o salário. Então a gente tem duas fontes basicamente que eu consegui aqui trazer informações para vocês que são mais ou menos confiáveis. A primeira é Glassdoor, para quem não sabe como funciona a Glassdoor. Glassdoor é uma plataforma que você pesquisa salários, quanto uma empresa X está pagando para um determinado tipo de cargo. Então, exemplo, se a gente pega ali um DevOps, você vai perguntar quanto ganha um engenheiro DevOps na CIA, por exemplo. E aí você vai ver a informação, mas para ver a informação você também tem que dizer quanto você ganha na sua atual empresa. Você tem que ir lá pesquisar a sua empresa, colocar o teu cargo e colocar quanto você recebe para você conseguir ter acesso a essas informações. Isso é melhor porque quem está dando essa informação é o próprio funcionário, então você tem ali uma base mais confiável de valores e cargos que as pessoas estão exercendo. Qual que é o problema, o ponto fraco dessa pesquisa? É que a pessoa pode mentir, ela pode colocar um valor que ganha mais, que ganha menos. Existem problemas também, então tenha essa parcimônia com relação aos dados, ok? Já a segunda fonte que eu usei é uma fonte do Stack Overflow, certo? Então, antes da gente ter IA, essa coisa toda, né? A gente ia perguntar problemas que a gente tinha de infraestrutura, de TI no modo geral, para o Stack Overflow. Então você abria lá, você se cadastrava nesse site e aí fazia perguntas lá no Stack Overflow e aí outros engenheiros do mundo inteiro ali, pessoas de outros lugares ali, poderiam ir lá responder sua pergunta, sua dúvida e um problema talvez que você tivesse ali para resolver. E o Stack Overflow fazia uma pesquisa anual de salários, de cargos e salários. Essa pesquisa era muito boa, né? O pessoal usava bastante como fonte, então eu trouxe aqui para a gente falar sobre valores do Brasil. Beleza, então quanto ganha um DevOps em média no Brasil segundo o Glassdoor? Então vamos começar ali pelo cargo júnior. Aqui não é separado por júnior, mas por tempo de experiência. Um cara ali com 1 ano a 3 anos de experiência, ele está recebendo em torno de 5 a 9 mil reais, ok? Já um analista que tem um pouquinho mais de experiência, entre 4 e 6 anos ali de experiência, ele está recebendo em torno de 7 a 12 mil reais por mês, mais ou menos. Aí tem as rendas variáveis, então não vou entrar nas rendas variáveis, mas isso são os benefícios, né? Então ali tem um pouquinho mais de benefício, além do salário, os benefícios, levando em conta aqui somente o salário, ok? Já um engenheiro ali com mais experiência, entre 7 e 9 anos, que a gente costumaria falar que é o sênior, ele está recebendo em torno de 8 mil a 14 mil reais ali por mês, ok? Essa foi a pesquisa do Glassdoor. Agora vamos entrar na do Stack Overflow. Então beleza, na Stack Overflow eu preciso fazer um disclaimer. Eles não separam os níveis ali igual a gente viu, né? Por júnior, pleno, sênior, então eles fazem uma média dos salários de todos os DevOps ali. 2, eles
fazem essa conta em dólares por ano. Então tem que se converter isso em reais e dividir o número por 12 para ter um número mais próximo do que nós brasileiros estamos acostumados. Então se você olhar ali, 87 mil dólares por ano, ok? Então porque é o cálculo segundo como o americano calcula lá, certo? Feito todos os disclaimers, então o resultado foi 72 mil dólares anuais, o que dá em torno de 29 mil reais mensais. Incrível que esse foi o cara com o maior salário, segundo essa pesquisa. Você dá uma olhada lá, ele tá lá no topo, ele tá aqui em cima, DevOps Engineer ou Professional, 72 mil dólares e 815 é o valor ali anual. Agora bora pra gringa, vamos comparar agora com a gringa? Já no exterior a gente tem um pouquinho mais de informações mais interessantes. Então eu consegui achar até uma pesquisa do LinkedIn Salary que faz a média ali, separando também pelas senioridades. Então lá eles não tem tanto essa cultura de esconder salário, esse tipo de coisa, então é mais aberto e também as universidades elas têm mais informações para pesquisar. Além disso também as próprias plataformas elas conseguem fazer essas pesquisas. Boa, segundo a LinkedIn Salary, vocês podem ver aí, são 161 mil dólares anuais. Convertendo isso daria em torno de 67 mil reais por mês. Eu estou usando aqui em todas essas conversões mais ou menos 5 reais, tá? Dólar e real, $1, 5 reais, ok? Só para a gente usar isso como um parâmetro. Se você olhar aí por senioridade, a gente tem ali um júnior entre 116 mil e 143 mil dólares anuais, o que dá 48 mil reais e 59 mil reais mensais, ok? Já um pleno, ele está ali entre 143 mil e 182 mil dólares anuais, e que dá 59 mil e 75 mil reais mensais. Já um sênior, ele está recebendo em torno de 182 mil e 248 mil dólares anuais, o que dá em torno de 75 mil a 103 mil reais mensais. Repare que nessa pesquisa aqui eu fiz com base na Califórnia, tá? Lá em cima. Podia ter escolhido outros, mas escolhi a Califórnia. Mas tem também umas diferenças que uns pagam mais, outros pagam menos. Então, se você olhar nesse outro gráfico, você vai ver que tem outras cidades ali na Califórnia que pagam diferente, que tem uma média ali diferente. E também comparado com outros estados, como Nova York, Washington, Texas e Flórida, tem uma diferençazinha ali também, ok? Agora vamos dar uma olhada na pesquisa do Stack Overflow. Aqui, ó, com todos os participantes, aqui não está separado por país, está tudo no bolo, nessa visão aqui. Então, a média de um DevOps no mundo inteiro está em torno de 87 mil dólares por ano, que dá 36 mil reais por mês, mais ou menos. Agora, só a título de comparação, quando pegamos um país como a Índia, por exemplo, você vai ver que a Índia recebe em torno de 21 mil dólares por ano, que dá por volta de 8.700 reais por mês. Agora vamos pegar o Reino Unido. No Reino Unido a gente tem 106 mil dólares anuais, ou em torno de 44 mil reais por mês. No ZEWA, essa pesquisa bateu quase a do LinkedIn que eu mostrei antes, para você ver que não está tão descalibrado uma com a outra, tá? Tanto a outra quanto essa deu uma diferença muito pouca, que ela deu 161 mil em média, e essa aqui deu 165 mil em média anuais. Isso, então só Estados Unidos aqui, o que dá 68 mil reais por mês. Show! Agora, olhando a mesma pesquisa do Glassdoor que a gente tinha visto lá, BR, a gente pode ver aqui que um engenheiro DevOps Júnior em torno de 1 a 3 anos de experiência, ele está recebendo em torno de 65 mil a 115 mil dólares por ano, o que dá em torno de 27 mil a 48 mil reais por mês. Um pleno, que está ali em torno de 4 a 6 anos de experiência, 72 mil a 130 mil dólares por ano, que fica em torno de 30 mil a 54 mil reais por mês. Já um sênior com 7 anos de experiência, ele varia entre 79 mil a 141 mil dólares por ano, que dá em torno de 33 mil a 58 mil reais por mês. Agora, antes de você se empolgar e achar que vai ficar rico trabalhando na gringa, bora colocar uns pingos nos is aqui, ok? Mandando a real sobre trabalhar na gringa agora. Se você se empolgou com o salário do ZEWA, sabe que você não é o único. Precisamos falar umas coisas que o vendedor de sonhos não vai te contar sobre isso. A primeira é, se você gostaria de trabalhar para os Estados Unidos recebendo o salário do americano, todo mundo gostaria disso também. Isso é simples de entender. Se você fosse uma empresa americana com dólar disponível, qual seria a vantagem de contratar um estrangeiro para trabalhar na sua empresa com todos os ônus que isso traz? Só valeria a pena se o valor pago fosse 3 a 4 vezes menor do que contratar um americano.
E isso é bem óbvio, certo? Sabendo disso, ele não vai te pagar o que pagaria para um americano, a não ser que esteja uma escassez terrível de mão de obra nos Estados Unidos. Segundo fato, o gringo também sabe de duas verdades. A primeira é que ele tá pagando barato em termos de Estados Unidos para você, e a segunda é que ele sabe que ele tá pagando bem em termos do que você recebe no Brasil. Isso dá o poder todo para ele de barganha. Se você se lembrar, lá na pesquisa que a gente viu, os indianos estão recebendo em torno de 21 mil dólares por ano, contra 161 mil dólares anuais que o americano recebe. Isso quer dizer que se ele pagar 40 mil dólares para ele, ou cerca de 16.500 reais mensais, o indiano já vai estar ganhando o dobro que a média do país dele, mas custando 4 vezes menos que um americano. E a empresa americana sabe disso. Você acha que ele vai pagar um brasileiro 50 mil reais ou ele vai preferir pagar 16 mil reais para um indiano com a mesma experiência? É só pensar. 3. A concorrência agora é mundial quando você está concorrendo a uma vaga lá fora na gringa. Antes no Brasil a concorrência era você contra os outros brasileiros aqui, certo? E dentro da sua profissão. Como temos um déficit que estimam aí as pesquisas em torno de 530 mil a 700 mil profissionais de TI, é difícil achar talento e difícil de reter também. Então a sua concorrência não é lá tão alta assim, o que te dá poder de barganha aqui no país, de negociar salário e etc. A questão é que quando a gente está num processo global, o mundo todo está jogando o mesmo jogo. Você está competindo com vários profissionais de vários países ao mesmo tempo, custando 2 a 3 vezes menos que você. A conclusão nesse caso é óbvia. Trabalhar na gringa é bom, principalmente quando falamos dos Estados Unidos, mas sem ilusão de ganhar um salário astronômico. O que você deve esperar de valor quando trabalha para a gringa é em torno de 6 mil a 8 mil dólares por mês, o que dá em torno de 30 a 40 mil reais por mês, e já é um bom salário. Isso que você deve ter um bom conhecimento, ok? Já tem um background legal, já tem um inglês fluente e já tem conhecimento em várias ferramentas, AWS, como GCP, como Azure. Além disso, eles querem que você tenha uma boa experiência, uma boa vivência, conheça ferramentas como Terraform, como Ansible, como outras coisas. Então eles não querem um júnior, eles querem uma pessoa mais completa, mais madura, e vão te pagar bem para os padrões brasileiros, mas vão pagar pouco segundo os padrões americanos. E é por isso que a gente acaba ficando atraente para eles, porque senão seria mais fácil eles contratarem direto um americano, correto? Não caia na ilusão de você vai ganhar 50 a 60 mil trabalhando remotamente para o Zewa aqui do Brasil. Isso não é a real. A real é um pouco mais complicada do que isso, ok? Além de você estar bem preparado, você tem que esperar um salário mais baixo do que o que eles ganham, porque aí justifica o gasto com você, com a sua mão de obra, ok? Se vocês quiserem, eu posso trazer aqui também no vídeo, desmistificando um pouquinho dessa questão do inglês, tá bom? O inglês fluente aqui não é o inglês perfeito que eu tô dizendo, mas é o inglês que você compreende eles e eles te compreendem. Então, eu posso falar um pouquinho melhor sobre isso, sobre como que é, né, o inglês do dia a dia, como é trabalhar com diversas culturas diferentes e países diferentes aqui. Se vocês quiserem, deixem aqui no comentário que eu trago aqui para vocês, ok? E aí, depois de todas essas informações aqui, você quer trabalhar na gringa? Conta para mim aqui nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Não se esqueçam de dar aquele joinha, tem um trabalhão para fazer isso, e assim o YouTube vai realmente entender que esse vídeo foi relevante para você. Também compartilhe para mais pessoas saberem os valores reais que se ganham como DevOps, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdos sobre DevOps e tecnologia. Beleza? Vou ficando por aqui, valeu!